Olá, tudo bem? Eu sou a nutricionista Nanda Miller, sou nutricionista formada há 12 anos, me formei na Univale, em Santa Catarina, e hoje atendo aqui no Rio de Janeiro. Eu também sou especialista em nutrição ortomolecular e mestre em ciências do esporte, que eu terminei no ano de 2015 na UTAD, em Portugal. Aqui no Rio de Janeiro, eu comecei os meus atendimentos há mais ou menos uns 2 anos. E tenho algumas clientes que talvez vocês conheçam, como a Juliana Paz, a Débora Seco. A gente conseguiu um resultado muito legal com elas. A Débora, por exemplo, engordou 20 quilos na gestação e em 2 meses conseguiu recuperar a boa forma através de uma alimentação low carb, uma alimentação saudável, a qual eu vou conversar com vocês. A Juliana também sempre teve uma certa luta com algumas gordurinhas localizadas e num tempo de 2 meses ela conseguiu essa definição muscular que ela buscava e um equilíbrio melhor na vida dela. Então, com uma dieta mais tranquila, mais flexível, entendeu o que ela tinha que fazer e conseguiu os resultados que ela mantém desde o carnaval do ano passado até esse. Bom, as pessoas vivem perguntando, né, afinal, o que pode ou o que não pode comer numa alimentação para emagrecimento. Eu digo que a gente pode comer de tudo, né? Mas o mais importante é eu ter o poder do conhecimento, porque aí eu posso escolher. Nisso é importante a gente desconstruir alguns mitos da nutrição, porque muita gente vem tentando emagrecimento de algumas formas radicais e não consegue sustentar esse emagrecimento. Então é importante que a gente emagreça de uma maneira saudável e que eu consiga sustentar esse emagrecimento. E é isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Em relação ao mito das calorias, é importante a gente saber que não são apenas as calorias que importam na hora do emagrecimento. Existe uma questão hormonal, como cada alimento vai se comportar dentro do meu organismo. Então, eu sabendo que para emagrecer não é simplesmente eu comer menos calorias do que eu gasto, eu tenho que entender de que forma esse alimento, então, vai funcionar no meu metabolismo para que eu emagreça ou não. Eu gosto de usar uma analogia muito simples que vai fazer vocês entenderem essa diferença e o que acontece no nosso organismo na parte hormonal. Quando nós comemos os alimentos, e a gente come basicamente vitaminas e minerais, que são micronutrientes, e os macronutrientes, que são as gorduras, proteínas e carboidratos. As proteínas servem para a construção dos tecidos do nosso corpo. Gorduras e carboidratos fornecem energia, é como se fossem combustíveis. É importante dizer que carboidratos não são nutrientes essenciais, é o único nutriente que o nosso corpo consegue produzir no caso da gente não consumir. Existem gorduras que são essenciais, ou seja, se eu não consumir, o meu corpo não produz. Existem aminoácidos essenciais, que são proteínas, que se eu não consumir, o meu corpo não produz, mas não existem carboidratos essenciais. A gente consome uma quantidade maior por causa da alimentação moderna, da industrialização. E vocês vão entender melhor sobre isso. Então, quando eu consumo carboidratos e gorduras, eles são armazenados no meu corpo, a parte que não for utilizada no momento, para um uso futuro, ou seja, como se fosse um estoque. Eu armazeno carboidrato no meu organismo em forma de glicogênio. Aonde? Músculo e fígado. Ou seja, é um tanque limitado. A gente pode comparar isso a uma carteira de dinheiro, cabe pouco dinheiro. E eu armazeno gordura no tecido adiposo, que é grande e expansível. E aí eu posso comparar isso a um banco, onde eu posso colocar quanto dinheiro eu quiser, certo? Então, quando eu tenho uma alimentação rica em carboidratos, onde eu como carboidratos de maneira exagerada, eu vou enchendo a minha carteira, não cabe mais dinheiro na carteira, eu coloco no banco, tá? E se eu tenho sempre dinheiro na carteira, na hora que eu preciso pagar a conta, na hora que o meu corpo precisa de energia, eu vou precisar sacar dinheiro do banco? Não. Então, é isso que eu preciso entender. E o papel da insulina nesse processo. A insulina, ela é um hormônio importante que nós produzimos e ela tem o papel de retirar o excesso de açúcar do sangue. Então, quando eu como um alimento rico em carboidrato,
a minha glicose, que estava normal, aumenta. Esse excesso de açúcar no sangue é tóxico e é por isso que os diabéticos têm tanto problema de saúde, tá? Porque eles vivem com excesso de açúcar no sangue, mas o nosso corpo funcionando normalmente, a insulina vai agir para tirar esse excesso de açúcar do sangue. Então a insulina é como se fosse uma chave, ela abre a porta da célula para colocar o açúcar lá dentro daquela célula que está precisando naquele momento, ok? Então comi carboidratos, minha glicose aumentou, a insulina vai agir baixando minha glicemia, só que ela baixa demais, então eu tenho uma hipoglicemia de rebote. Nesse momento, o meu corpo vai sentir a falta desse açúcar, então eu vou sentir mais fome, vou sentir dor de cabeça, indisposição, como se fosse uma abstinência. Ele pede mais carboidratos, eu como novamente. E aí que eu vou produzindo insulina numa quantidade a mais do que o normal. Qual o problema disso? Eu brinco que a insulina é como se fosse a dona do banco, né? Então, cada vez que ela aparece, ela vai bloquear o seu cartão, ou seja, ela não vai deixar você usar a gordura que está estocada. Ela vai ensinar você a converter açúcar em gordura, para você armazenar. Então, ela vai estimular que você acumule gordura no banco e não vai deixar você usar essa gordura. Então, quando a insulina aparece, eu não queimo gordura, ela estimula o acúmulo de gordura. Então, uma alimentação rica em carboidratos, eu vou ter sempre uma quantidade elevada de insulina, por mais que a minha glicose esteja sempre normal, e isso vai dificultar o meu emagrecimento, ok? Quando eu consumo gorduras e proteínas, a insulina não é chamada, ela não aparece na cena, certo? E aí você consegue queimar mais gordura, você consegue usar mais o seu estoque. Então, comi carboidratos, glicose aumenta, insulina aparece, glicose diminui, tenho mais fome, entro num ciclo vicioso de estar sempre com fome e vontade de comer, e como a minha insulina está alta, eu não queimo gordura. Se eu diminuo a quantidade de carboidratos e coloco outros alimentos como gorduras e proteínas, eu não estimulo tanto a produção de insulina. Com uma insulina mais baixa eu consigo queimar mais gordura. Esse é um mito também da nutrição, que é o consumo de gorduras, porque as pessoas acham que se eu consumir gordura, aquilo vai se transformar em gordura. Mas a gordura não te deixa gordo, assim como o brócolis não te deixa verde, né? Não é tão simples assim. Então eu já sei que se eu comer gordura, eu não vou produzir insulina porque a minha glicemia não vai aumentar. E se a minha insulina fica quietinha, eu consigo queimar mais gordura, usar o meu estoque de gordura, eu entendo que não é a gordura em si que vai me engordar. Como eu disse antes, todas as calorias engordam, seja a caloria do carboidrato, da proteína e da gordura. Se eu comer calorias em excesso, realmente eu vou engordar, mas eu não preciso me preocupar em contar calorias. Uma porque comida de verdade não tem rótulo para a gente olhar as calorias, e outra porque elas vão ter uma reação diferente no seu organismo, certo? Então vocês conseguiram entender que uma alimentação para emagrecer, eu preciso comer menos carboidrato e posso comer mais gordura. Esse é um grande mito que a gente vai desconstruindo, né? Eu consegui ter uma alimentação bem gostosa, variada, e mais natural, saudável, porque esse sempre é um ponto muito importante. Eu emagrecer de uma maneira saudável, sem fazer nenhum tipo de loucura. Bom, agora que eu já expliquei para vocês a diferença de consumir carboidratos e gorduras e qual o efeito disso no meu organismo, no meu metabolismo, vocês já devem estar pensando, bom, então, para emagrecer eu tenho que comer menos carboidrato e posso comer um pouco mais de gordura. Mas que gorduras são essas? Obviamente são as gorduras naturais, que estão naturalmente presentes nos alimentos que a gente encontra na natureza. Não são as gorduras artificiais, industrializadas, gordura trans, gordura hidrogenada. Essas gorduras são altamente inflamatórias e a gente tem que passar longe. Estamos falando de gorduras que já estão intrínsecas nas carnes, né, nas proteínas, na gema do ovo, no abacate, no coco, no azeite de oliva, toda aquela gordura que eu encontro de forma natural.
né? Eu posso perder o medo dessa gordura. E aí a dieta acaba ficando até bem mais saborosa. E essa dieta, eu na verdade nem gosto de falar dieta, mas esse tipo de alimentação vem recebendo um nome que vocês já devem ter ouvido, né, em redes sociais, na mídia, que é a dieta low carb. Então eu gostaria de explicar para vocês a minha visão sobre a dieta low carb. O que é? Na teoria, low carb é qualquer dieta que tenha menos de 40% das calorias do dia vindas de carboidrato, ou um consumo de até 130 gramas do macronutriente carboidrato ao dia. Só que se a gente focar em uma alimentação natural, alimentos que a natureza nos deu, que os nossos ancestrais evoluíram comendo, a gente vai perceber que low carb é a alimentação natural do ser humano. Aquela pirâmide alimentar, onde a base é cheia de cereais, farinhas, pães, biscoitos, na verdade tem uma certa influência da agricultura, da indústria, não é a alimentação natural. Nós não evoluímos comendo farinhas e grãos, né? Durante 2,5 milhões de anos, o ser humano se alimentou de plantas e animais. A agricultura tem apenas uns 10 mil anos, então é muito pouco perto da nossa evolução. A gente não comeu grãos e cereais durante a nossa evolução, então eu não preciso disso para minha nutrição. Se eu deixar de comer farinhas, grãos e cereais, eu não vou ter nenhuma carência nutricional desde que eu como uma variedade dos outros alimentos que a natureza me fornece. Então, se eu tiro essa base, né, que a gente aprendeu, essa base cheia de farinha, cheia de carboidrato, me resta o que na base da pirâmide? Vegetais, verduras, legumes, raízes. E se eu tiver uma alimentação baseada nisso, combinada com proteínas animais e com gorduras boas, eu já vou ser naturalmente low carb. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegar um vegetal, que é a abóbora cabotiá, aquela que é bem verdinha por fora e laranja por dentro, esse é um vegetal que tem até bastante carboidrato. Se eu consumir 1 quilo dessa abóbora, eu estou consumindo apenas 100 gramas de carboidrato. Se eu pego 100 gramas de polvilho, que é a farinha que a gente usa para fazer pão de queijo, em 100 gramas de polvilho eu tenho 100 gramas de carboidrato praticamente. Então vocês conseguem perceber a diferença? Se eu basear a minha alimentação em vegetais, eu vou ser naturalmente low carb. Eu não vou conseguir comer uma quantidade muito grande de carboidratos. Então, essa que é, na verdade, a dieta low carb. Não é dieta da proteína, não é dieta da moda, não é eu suplementar gordura, porque perder o medo da gordura não é perder a noção, né? A gente só vai fazer trocas. Ao invés de barrinhas de cereais, biscoitinhos fits, cereais matinais, eu vou trocar esse excesso de carboidrato por pedaços de coco, por abacate, por ovos, né, que são alimentos fontes de gordura. Então eu acabo tendo uma alimentação com menos carboidrato e mais gordura, mas é por esse fato. E pelo fato da gordura ter mais caloria que proteína e carboidrato, eu acabo tendo uma ingestão de calorias vindas da gordura num percentual bem maior do que da dieta tradicional. Essa história da gordura é longa, né? Então, tudo começou muito tempo atrás, com um estudo que foi mal conduzido, e eles concluíram que a gente deveria comer menos gordura, porque gordura engorda e gordura faz mal ao coração. Eu já expliquei para vocês que gordura não engorda assim tão fácil, né? É mais fácil eu criar aqui um pneuzinho comendo granola com mel e banana, que é só carboidrato e que vai aumentar muito minha insulina, do que eu comendo ovos feitos na manteiga ou no óleo de coco, que é uma refeição que é rica em proteína e gordura boa e que não vai alterar tanto minha insulina e não vou acumular tanto gordura. Então isso é muito importante vocês saberem, porque na hora de escolher os alimentos, ter essa consciência ajuda bastante. Bom, então eu entendendo que eu devo buscar uma alimentação mais natural e retirar o excesso de industrializados da minha alimentação, né, os falsos saudáveis, os fits, lights, eu vou ter uma alimentação muito saborosa, fácil de fazer e que eu consigo me virar em qualquer lugar. E aí eu consigo formar a base, que é o quê? Qualidade.
Então, o primeiro foco que eu tenho que ter na minha mudança alimentar é formar essa base, né? Fazer as mudanças necessárias, tirar o que está errado, mudar o que está errado, limpar a minha dieta, e eu dei o primeiro passo. Quando eu tenho essa base de qualidade bem sólida, eu posso começar a seguir, a subir mais degraus rumo ao emagrecimento. E aí vem uma questão que é muito importante, que para mim é o segundo passo no sucesso do emagrecimento, depois que você já entendeu o que tem que mudar na sua qualidade alimentar. O segundo passo é a gente entender que não é preciso comer sem fome. Então, aquela velha história de comer de 3 em 3 horas é um outro mito que a gente vai desconstruir, né? Eu brinco que se você morasse no mato e tivesse que fazer sua comida, você não comeria de 3 em 3 horas, porque você viveria para comer e não comeria para viver, não é? Então, nosso corpo está preparado para passar mais horas sem alimentos. Isso não é um problema, né? Eu não preciso ficar fazendo lanchinhos o tempo todo. Eu tenho que entender o que é fome de verdade. E a fome é uma necessidade fisiológica. Da mesma forma, quando você tem vontade de fazer pipi, né? Quando você sente frio, quando você sente calor, quando você sente sono, a fome também da mesma forma, te manda sinais. Então, o que você sente quando está com fome? O estômago ronca, né? Uma necessidade de comer. Você não precisa se perguntar. Tinha uma época que eu falava para os meus pacientes para eles pensarem da seguinte forma: bom, se você estiver na dúvida se está com fome ou vontade de comer, pense num alimento que você não gosta muito e se você comeria aquele alimento naquele momento. Se a resposta for sim, tudo bem, você não precisa comer aquele alimento, você pode comer outra coisa. Se a resposta for não, provavelmente você não está com fome. Mas hoje eu sou muito mais prática, tá? Na dúvida, não é fome. Se você tiver que se perguntar se está com fome, muito provavelmente você não está com fome, porque a fome vem e avisa, ela te manda sinais físicos. O estômago roncando, aquela sensação de vazio, né? Da mesma forma, quando você está com vontade de fazer xixi, você se pergunta, você precisa parar e se perguntar: será que eu estou? Vou ali no banheiro, vou abrir a porta para ver se a vontade vem, da mesma forma que você abre a geladeira, não é? Então a fome, não há dúvidas, certo? Tem uma frase engraçada também, que é estar com fome e apaixonado. Na dúvida, você não está. Então, esse processo de entender a fome real não acontece de um dia para o outro. Tem que ter muita consciência. Então, você precisa ter uma alimentação consciente. Você tem que se comprometer. A cada vez que for comer, pensar se você está com fome ou se você está comendo por hábito, né? Ou porque está todo mundo comendo naquele momento. E aí faça esse exercício, né? Se você tiver que se perguntar se está com fome, provavelmente você não está. Na dúvida, não está com fome. E não coma por hábito, não coma por medo de uma fome que não chegou ainda. Os lanchinhos, eles servem exatamente para isso. Para quando a fome aparece, num momento em que você não pode sentar e fazer um prato, uma refeição completa com vegetais, gorduras e proteínas, e você está com fome, ela está te atrapalhando um pouquinho, e aí você saca da bolsa algumas castanhas. A minha dica sempre é muito interessante: leve com você as oleaginosas, as nuts, essas castanhas, aquela que você menos gosta, porque aí é um bom termômetro para saber se você está com fome ou não. Não adianta levar aquela que você gosta pra caramba, porque aí vai comer mesmo sem fome. Deixa aquela que você menos gosta. Se tiver com fome de verdade, você vai usar ela para disfarçar aquela fome naquele momento que você não pode sentar e fazer uma refeição completa. Uma reunião, um trânsito, alguma coisa inesperada. Caso você esteja logo chegando no local onde você possa fazer uma refeição, que pode ser em casa ou num restaurante, porque se você sabe fazer suas escolhas, você pode comer bem em qualquer lugar, você espera um pouquinho, porque a fome ela não vai aumentando gradativamente num curto espaço de tempo. Ela vai ter um pico e daqui a pouco ela vai amenizar, tá? Então façam isso, tenham essa consciência, porque com certeza,
50% do trabalho de emagrecimento é esse entendimento. Eu mesma tenho essa experiência. O momento que eu entendi que eu comia das 6 refeições que eu fazia no dia, 4 eram sem fome, e que eu entendi que eu podia diminuir isso e ficar muito bem nutrida e saciada com a comida certa, eu consegui aos poucos ir emagrecendo. E aí a gente pode até entrar num assunto que é bem polêmico, que está muito falado hoje em dia, que parece algo moderno, mas que não é, que é sobre o jejum, né? O jejum intermitente. O jejum, em primeiro lugar, ele vai acontecer de forma natural quando você melhorar a qualidade alimentar e começar a ter consciência de comer apenas com fome. Então, você não vai comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas. Você vai passar algumas horas até que sua fome apareça. E até porque a alimentação correta vai propiciar isso, né? Se eu não fico comendo uma dieta rica em carboidratos e açúcares, eu não vou ter aquelas oscilações de glicemia, a minha glicemia vai ficar mais estável, eu consigo ter menos fome. Gordura e proteína saciam por mais tempo também. Então, assim, ter fome o tempo todo não é algo muito normal. Ou você está comendo muito carboidrato, ou pouca gordura e pouca proteína. E aí é importante, né, uma conversa com um nutricionista para adequar essas quantidades e mudar esses padrões alimentares. Então, o jejum natural vai acontecer dessa forma, quando você entender toda essa mudança que acontece no seu corpo. Já o jejum intermitente, ele é um jejum programado, é uma estratégia nutricional que você vai fazer de forma programada. Existem alguns protocolos de jejum intermitente. O mais utilizado, e que é bem tranquilo de fazer, é o protocolo 16-8. Você passa uma janela de 16 horas em jejum, onde você pode consumir líquidos não calóricos como água, chá natural e café preto, sem adoçantes, sem açúcares. E uma janela de 8 horas, que são as horas ativas do seu dia de alimentação. Por que isso vai ajudar a emagrecer? Pelo motivo, em que você acaba pulando uma refeição, então há uma restrição calórica, né? Você deixa de comer uma das suas refeições do dia. E outro, porque nessas 16 horas de jejum, a sua insulina fica em níveis bem baixos. E aí o seu corpo consegue usar a gordura que está estocada na falta de carboidratos que você estaria ingerindo de forma exagerada. Algumas pessoas têm medo de fazer o jejum porque acham que vão perder massa muscular, mas isso não é verdade. É importante que você faça alguma atividade física, porque músculo que trabalha não vai embora. Então, você fazendo uma atividade de força, musculação, treino funcional, crossfit, você vai estar estimulando a sua massa muscular. E comendo de maneira correta na janela de alimentação, quantidade de proteína adequada, você também não vai perder massa muscular. O que faz as pessoas perderem massa muscular são dietas muito restritivas, né, em calorias, em proteínas, o sedentarismo, que é a falta de atividade física. Então, isso sim, a longo prazo, faz perder massa muscular. Mas comer de forma correta e treinar, mesmo com jejum, pode ficar tranquilo que seu músculo vai ficar aí. O metabolismo não reduz também. A gente vai ter uma redução de metabolismo no caso de ficar muitos dias sem comer, o que não é o caso. Ninguém aqui quer ficar mais de 3 dias sem se alimentar. Isso aconteceria em caso de algum desastre, né, alguma tragédia, e aí o corpo, como forma de prevenção, de sobrevivência, vai reduzir o metabolismo para que você consiga viver mais tempo. Mas o fato de jejuar algumas horas não faz isso. Senão, imagina, a gente teria que acordar à noite para não passar 8 horas em jejum, né? Porque durante o sono a gente não come e a gente não vai ter nem perda de massa muscular, nem redução do gasto calórico por não comer, por exemplo, nas horas do sono. E o jejum de 16 horas, então, incluem as horas do sono, mais 4 horas de um dia e 4 horas de outro. E nesse período, então, a gente vê essa melhora na insulina, melhora no foco, na atenção,
redução de marcadores inflamatórios, que reduz o risco de doenças cardiovasculares, né? Redução de LDL, triglicerídeos, glicemia. Então, é muito interessante. Existem alguns casos, pessoas que não devem fazer, né? Diabéticos que usam medicamentos hipoglicemiantes não devem fazer sem orientação. Crianças, idosos, gestantes não devem fazer o jejum programado. Não é nada de errado no jejum natural, que é comer apenas quando eu sinto fome, mas o programado, para pessoas que não são saudáveis, não devem ser feitos sem orientação. Eu sempre digo que para fazer jejum, ninguém precisa de orientação, né? Eu não preciso de orientação para não comer. O que é importante é a orientação sobre o que comer na janela de alimentação. Então, não adianta fazer jejum como uma forma de compensação, né? Você come tudo errado, jejua, quebra seu jejum comendo tudo errado novamente. Então, não deve ser usado dessa forma. Você tem que se alimentar de forma correta e pode usar o jejum sim como um aliado, uma estratégia de emagrecimento. Teve até um estudo, ano passado tiveram 2 estudos muito interessantes, usando homens que treinam força com esse protocolo 16-8, e realmente eles perderam mais massa gorda, né, mais percentual de gordura, não reduziram a massa muscular, e em um desses estudos o autor até concluiu que às vezes o jejum intermitente é uma forma mais fácil de aderir a um programa de emagrecimento do que eu fazer restrições, privações e comer pouco de 3 em 3 horas, sentindo muita fome durante o dia, né? Porque no jejum eu acabo pulando apenas uma refeição, por exemplo, ou eu não janto ou eu não tomo café da manhã. E aí nas outras refeições eu como conforme a minha fome e de acordo com a qualidade que a gente já conversou aqui. Então, só uma pincelada geral sobre o jejum intermitente, que é algo que está muito em alta agora na mídia e que é muito importante que vocês entendam que não é dieta do jejum, né? O jejum não é mais uma pílula mágica de emagrecimento. Ele é algo muito antigo que pode ser usado como uma estratégia para otimizar seu emagrecimento, mas muitas pessoas usam mesmo por se sentirem bem, por melhorarem a saúde, como consequência emagrecem. Quantas vezes a pessoa pode fazer esse jejum programado, né, de 16 horas? Quantas vezes ela se sentir confortável para fazer? Ele sempre deve ser muito confortável. As pessoas que estão adaptadas a uma alimentação low carb, a comer só quando tem fome, não vão sentir dor de cabeça, fraqueza, tontura, né? Nenhum sintoma desagradável ao fazer essas 16 horas de jejum. E ninguém deve sentir isso. Ficou desagradável, tem que quebrar, comer alguma coisa e seguir o dia normalmente, né? Não pode ser nada desconfortável. Então, sobre jejum é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa responsabilidade que é hoje falar sobre jejum intermitente. Então, é muito importante entender isso. Você tem que se alimentar de forma correta quando tem fome. E aí você pode escolher fazer um jejum programado, né? Procurando um profissional, muitas vezes, que segue essa linha, porque muita gente não é a favor. E tem um ponto interessante também, que muitos profissionais e muitas pessoas têm medo sobre transtornos alimentares, né? Poxa, se a pessoa fizer jejum, ela vai desenvolver um transtorno alimentar como bulimia, anorexia, compulsão. Isso não é verdade. O transtorno alimentar, ele tem motivos muito mais sérios que não são relacionados diretamente com a alimentação. Então, pessoas que têm tendência a esses transtornos, elas têm algum motivo muito grave que deve ser tratado com terapia, com psiquiatria, e não é o jejum que vai desencadear isso numa pessoa que não tenha tendência a ter um transtorno alimentar, né? A compulsão alimentar, o que eu vejo muito na prática é melhorar. Com a prática do jejum intermitente, melhora muito a compulsão alimentar. As pessoas dizem que um compulsivo tem que comer de 3 em 3 horas, mas isso é basicamente dizer que um alcoolista tem que beber doses de álcool de 3 em 3 horas para não ter, né, um surto, uma crise. Na verdade, é o contrário, a pessoa tem que parar de beber. E da mesma forma, o compulsivo não tem que ficar comendo e pensando em comida o tempo todo. Quando ele entende
que ele tem que comer só com fome a comida certa, melhora bastante, a gente vê muita melhora nesses casos de compulsão. Tá? Então, espero que tenha ficado clara essa questão de transtornos alimentares. O jejum não vai causar isso em ninguém, né? Só se a pessoa realmente já tiver esse problema. Bom, a gente já conversou aqui sobre aspectos de qualidade, de estratégias de emagrecimento, mas sabemos que emagrecer não é tão fácil assim, né? As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, em manter todo esse processo. E tem algo que eu gosto de conversar com os meus pacientes em consultório, que é muito importante, né? Às vezes chegam pessoas que já passaram por 5 nutricionistas, 5 médicos, já tentaram todas as dietas do mundo, já tomaram um medicamento, mas sempre buscando o quê? Imediatismo, aquele resultado imediato. E aí eu falo que o imediatismo rouba futuros, porque o que eu quero colher muito rápido vai fazer com que eu tenha um efeito rebote e não sustente aquele resultado. Então, quando a pessoa senta na minha frente, eu converso. Vamos fazer diferente dessa vez? De todas as vezes que você tentou fazer e buscar um resultado muito rápido? Porque resultado muito rápido você não vai sustentar, pois muito provavelmente você conseguiu esse resultado imediato e rápido com algo radical, algo que você não vai conseguir sustentar a longo prazo, e isso não é saudável. Então, o meu lema é o quê? Devagar e sempre para sempre. Eu prefiro muito que as pessoas emagreçam de uma forma mais lenta, mas sem sair do seu mundo real. Você tem que entender que a vida real vai ter viagem, vai ter festa, vai ter férias, vai ter carnaval, e você tem que saber se virar no meio de tudo isso, né? Por quê? Porque nós somos o resultado das nossas escolhas. As escolhas que a gente faz na maior parte do tempo é que vão definir o meu resultado. E se ao longo de um ano eu fizer sempre as melhores escolhas, sempre que eu puder, com o que eu tiver, com certeza eu vou ter uma mudança na minha saúde, no meu corpo. Eu não preciso querer algo imediato, certo? Então, a gente tem que fazer o melhor com o que tiver. E entender que cada um tem um contexto, cada um vive um cenário. Você não deve se comparar com outras pessoas. Ah, mas a minha vizinha perdeu 10 quilos em 2 meses. Aquela pessoa do Instagram conseguiu um resultado super rápido. Mas cada um tem um estilo de vida, tem um cenário em que se encontra. Você tem que entender como são os seus hábitos, o que você vinha fazendo, as questões emocionais, né? Como é a sua vida social. E diante disso, de cada melhora que você vai tendo, você tem que comemorar essa conquista. Pequenas melhoras no mês vão ser grandes melhoras no final de um ano, pode ter certeza. Então tem que ter paciência, eu sempre peço muita paciência. Veja o que você está melhorando, o que você está conseguindo mudar e continue. Porque na verdade, existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. O que vai fazer você ter sucesso é você não desistir, é a constância. E não é a constância de não errar a dieta de segunda a segunda-feira. É a constância de não desistir, porque você não está indo tão bem quanto seu amigo, quanto seu vizinho. É você saber valorizar as mudanças e as melhoras que você está tendo. E aí sim, você continuando isso, a longo prazo vai ter resultado, né? Então você foca no seu objetivo. Não adianta querer chegar lá rápido, porque o tempo vai passar de qualquer maneira, né? E aí, por exemplo, num período de 2 anos, quando você quer rápido, você vai, quase chega perto do objetivo, volta, vai. Quando passam 2 anos, você está aqui longe dele de novo. Se você vai devagar, daqui a 2 anos, você pode estar aqui, você está melhor, né? E depois você continua. Então, eu prefiro muito que seja assim, porque emagrecer na vida real envolve, né? Alguém fazer uma comida gostosa para você e você comer. Eu digo que a gente tem que tirar do nosso vocabulário a frase estou de dieta, não estou de dieta. Você tem que falar que está mudando os seus hábitos alimentares, está buscando melhorar a sua saúde e está fazendo algumas estratégias para emagrecer. E de vez em quando você vai se permitir. São as exceções. E as exceções têm que valer a pena e elas acontecem. A vida real é assim. É muito difícil alguém que não fure a sua dieta nunca.
né? E eu não gosto desse termo também, furar dieta. Então, se a gente pegar um bodybuilder que está se preparando, né, para um campeonato, ele realmente vai fazer algo muito regrado por um tempo, mas tem data de validade. Tanto que depois que ele desce do palco, ele vai direto para uma pizzaria, para uma hamburgueria e passa a semana inteira comendo loucamente, né? A gente não precisa disso. Nosso objetivo é ter saúde, emagrecer com saúde e sustentar. Quando eu começo uma dieta que tem prazo de validade, eu não devo nem começar. Então eu preciso fazer mudanças e fazer as melhores escolhas na maior parte do meu tempo, sem perfeccionismo, né? O perfeccionismo, ele não combina com os benefícios de uma dieta saudável, porque você pensa, bom, já que eu não consigo fazer certo no jantar, então eu não vou fazer certo nem no café da manhã, nem no almoço. Deixa isso pra lá. Mas você entende que se você fizer certo no café da manhã, no almoço, é melhor do que não fazer em nenhuma das refeições? A mesma coisa com a atividade física. Ah, se eu não consigo ir todos os dias, eu faço só 2 vezes por semana, então é melhor eu não fazer nenhuma. Mas é melhor 2 é melhor do que 0. Então a gente tem que parar de ser perfeccionista e querer fazer a coisa 100% perfeita. Você pode sim buscar o 100%, mas sabendo que você só vai fazer 80% e tudo bem. A gente tem que trabalhar com o que tem de melhor e buscar o nosso melhor. E assim a gente vai tendo resultados constantes, duradouros, sustentáveis e com leveza, né? Sem aquele desespero, sem aquelas privações, aqueles sacrifícios. Obviamente, se eu quero emagrecer, eu vou ter que passar algumas vontades, né? Na vida tudo é assim, a gente não pode ter tudo que quer, a gente passa algumas vontades. Com a alimentação é dessa maneira, porque o mundo nos cerca com muitas tentações de alimentos, a comida é muito fácil, muito acessível. Então, num primeiro momento, até eu acostumar meu paladar com uma alimentação melhor, mais saudável, eu vou passar algumas vontades. Mas a gente não tem que se privar daquilo que realmente vale a pena. Então, eu falo que as exceções, elas têm que ter muito amor, né? Então, no seu aniversário, a sua mãe fez o seu bolo que você adora, que todo ano ela faz. Você vai dizer para ela que você não quer porque você está de dieta? E aí no dia seguinte você vai lá e come coisas que nem valeram a pena? Não. Então tudo tem um contexto. Você vai fazer uma viagem? Vai conhecer um lugar especial? Óbvio que você vai provar o prato típico. E aí depois você continua buscando as melhores opções. Então é muito importante a gente ter esse bom senso, esse equilíbrio. Eu não proíbo nada, né? Não existe nenhuma proibição, até porque eu como de tudo. E a proibição, ela leva um ciclo muito ruim, né, de culpa. Então, quando eu proíbo algum alimento, quando eu como, porque sem hipocrisia a gente vai comer em algum momento, eu me sinto culpado, fracassado, pelo fato de ter me proibido. Bom, então já que eu fracassei, que eu fiz errado, né, ao invés de um brigadeiro, eu vou comer 20 logo. Que aí eu me despeço, como tudo hoje que eu quero e amanhã eu recomeço. Amanhã eu recomeço, não vou comer nunca mais. Aí você tenta recomeçar se proibindo. Aí amanhã aparece o seu marido e te convida para jantar. Você fala, mas não, mas hoje eu comecei a dieta, né? Bom, mas deixa. Então, já que é quarta e sábado tem festa, semana que vem a gente começa. E aí você faz despedidas de uma semana, um mês, um ano, né? Por quê? Por causa dessas proibições e desse ciclo. Você fica ou 8 ou 80. E a gente não tem que viver em nenhum extremo disso. A gente precisa de equilíbrio. E equilíbrio não é linear, né? O equilíbrio é a gente ser flexível. Então não usem o termo estou de dieta, não estou de dieta. Façam mudanças, escolham o melhor que vocês podem e abram exceção quando realmente valer a pena. Eu falo que a exceção tem que valer cada gotinha de insulina, né? Para realmente você dizer, poxa, foi bom para minha alma, beleza. E depois você volta para a sua alimentação, né? A gente apenas continua, não tem que se despedir, porque você pode comer tudo que você quiser, a hora que você quiser. Mas o importante é que você tenha o poder da escolha, o conhecimento para poder escolher. Eu sei que isso não me faz bem, mas hoje eu quero, hoje vale a pena. E depois você volta para aquilo que te faz bem, porque é natural ficar mais seletivo mesmo na alimentação e nas suas escolhas. E algo que é muito legal também a gente saber é identificar os pontos críticos
para que eu não engorde mais, para que eu consiga manter os meus resultados ou para eu entender por que eu não estou mais emagrecendo, né? Ok, eu já fiz as mudanças na minha qualidade alimentar, já aprendi a comer só com fome, sei abrir as minhas exceções, estou fazendo atividade física. E de repente você nota que engordou 1 quilo, 1,5 quilo, 2 quilos, ou que o seu emagrecimento estacionou. O que fazer nesse momento? Tá? Eu digo que é muito fácil a gente se manter, porque quando você percebe 1, 2 quilinhos a mais, você consegue não deixar isso se transformar em 5, 10 e ter aquele efeito sanfona terrível, que é muito destrutivo, inclusive para o nosso psicológico. Então, existem 3 pontos que eu gosto que vocês pensem e identifiquem. Quando eu paro de emagrecer, ou se eu estou engordando um pouquinho, o que eu tenho que pensar? Eu estou comendo só com fome? Poxa, não, realmente eu estava mais comprometida nisso, comprometido. E agora eu tenho comido mais vezes por hábito, por questões sociais. E de 3 refeições que eu fazia, eu voltei a fazer 5 refeições. Então identifique, faça uma tarefinha que é bacana, que é anotar num diário as vezes que você está comendo e se você está com fome ou não. Se você perceber que tem muitas refeições que você está fazendo sem fome, retome isso, volte a comer só com fome, se comprometa a comer só com fome. E espere, tenha paciência, não precisa fazer nenhuma loucura para voltar a emagrecer ou para recuperar alguns quilinhos que você engordou. Tenha paciência, você levou um tempo, agora você vai levar mais um tempo corrigindo aquilo que você está errando. Comer sem fome pode ser um deles. Outra questão pode ser atividade física. Não, realmente, mês passado eu estava malhando mais, eu estava indo mais vezes para academia, eu estava mais comprometida, mais disciplinada, estava sendo uma pessoa mais fitness, né? Tudo bem, você pode ter esse mês relaxado um pouquinho, tenta avaliar se não é isso, ou mesmo se seu tipo de treino não mudou, né? Se você é uma pessoa que só faz corrida, de repente começa a fazer musculação, pode ser que você ganhe peso na balança de massa muscular. Então tente avaliar isso também para não se desesperar. Outra questão são as exceções, né? Quantas exceções você está abrindo? Nanda, no período de emagrecimento, eu estava abrindo 2 exceções por semana. Mas realmente eu estou notando que agora eu estou abrindo 5 exceções por semana, tá demais. Talvez por isso que eu engordei, talvez por isso que eu não estou mais emagrecendo. Então identifique esses pontos e simplesmente reverta. Se for porque você está comendo sem fome, mude isso. Espere 2, 3 semanas, você vai voltar a emagrecer ou você vai recuperar aquele quilinho que você ganhou, né? Atividade física da mesma forma. Veja se você não está mais parado, se seus treinos não estão tão intensos e também as exceções, porque quando a gente vai conseguindo os resultados, vai relaxando um pouquinho mais e acaba abrindo mais exceções. E essa questão das exceções, você vai descobrindo qual que é o seu limite. Ah, eu posso ir até aqui para me manter, eu posso até aqui para emagrecer. Se eu passar disso, eu paro de emagrecer ou eu engordo. Então, saiba identificar esses pontos críticos da manutenção e você não vai mais ter efeito sanfona, porque recuperar 1 ou 2 quilinhos é tranquilo, mas 5, 10 já começa todo um processo bem mais difícil que ninguém quer. Então, o objetivo é devagar e sempre para sempre, uma alimentação saudável e liberdade. Levar a vida com bastante leveza, tentar relaxar, não focar sua vida só no emagrecimento, porque aí parece que não flui, né? Porque você fica pensando só nisso e às vezes essa ansiedade te leva a querer comer mais ainda. Então relaxa, fica tranquilo, faz as mudanças que você tem que fazer, porque pode ter certeza, se você fizer, vai acontecer. Tá bom? Então eu quero agradecer quem esteve aqui comigo assistindo esse vídeo. Eu espero realmente que as minhas dicas possam mudar alguma coisa na sua vida. Se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz, muito grata por poder ajudar de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.